Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje estamos finalizando o capítulo 19, para a partir de semana que vem nós começarmos o capítulo 20. Maravilhosamente, estamos avançando muito bem, gente. E eu estou muito feliz com isso e eu espero que vocês também estejam gostando muito. Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Então, a partir aqui, ó, no finalzinho, tá, do capítulo 19, ele fala o seguinte, ó. A gente tá vendo, né, o que os espíritos estão comentando sobre os médiums que estão, né, que não estão tão preparados em relação às comunicações. E o que eles estão falando aqui, ó. Mas, quando o médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente, a fim de questionar de uma maneira metódica, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Como foi dito em uma instrução precedente, o cérebro das pessoas está num estado de desordem inextricável e nos é tão penoso quanto difícil nos mover em dedalo de seus pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é útil que a série de questões seja comunicada com antecedência ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Agora teremos maior facilidade para responder, pela afinidade que existe entre o nosso perispírito e o do médium, que assim nos serve de intérprete. Então ele está falando aqui que é bom, né, que o médium reflita seriamente, a fim de questionar de uma maneira metódica, tá? Facilitando o trabalho de resposta, porque o cérebro, olha como que ele fala aqui, ó. O cérebro das pessoas normalmente estão num estado de desordem muito grande, tá? E é muito penoso para poder passar a resposta para os espíritos, né? Quando os espíritos precisam passar a resposta. Aí, quando existe a afinidade do perispírito, né, entre o perispírito e o do médium, né, que serve de intérprete, vai ser mais fácil, vai ter a resposta de forma mais fácil, né, mais tranquila. E ele fala aqui, ó, certamente podemos falar de matemática por meio de um médium que a desconhece, mas às vezes o espírito deste médium possui esse conhecimento no estado latente, quer dizer, pessoal ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. A mesma coisa ocorre com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como de todos os outros conhecimentos particulares à espécie humana. Então ele está falando o quê? Que os espíritos podem passar sim, tá? Ou seja, um espírito pode falar de matemática por exemplo, um espírito pode falar de matemática através de mim, que não sei matemática. Mas eu, agora, não sei matemática, mas no meu estado latente, ou seja, o meu espírito pode saber matemática. Agora eu não sei porque o meu corpo é só um instrumento, mas o meu espírito pode saber. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, Chico Xavier, né, que não tinha ensino médio, não tinha nada, falava de coisas absurdas, mas porque o espírito dele sabia daquilo. Vocês entendem? O espírito dele sabia daquilo. Ele não, o corpo dele, que era só um instrumento que ele utilizava, não sabia, ele não tinha feito ensino médio, não tinha feito faculdade, não tinha feito nada, mas o espírito dele sabia. E para os espíritos aquilo bastava, entende? Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo letras e palavras como tipografia. Como já dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seus pensamentos. Eles percebem e comunicam entre si pelo único fato de que esse pensamento existe neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão em palavras. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, enfim, são necessários aos encarnados para se perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Erasto e Timóteo. Então ele finaliza aqui, gente, olha que lindo, isso aqui é lindo, dando mais uma reflexão de como eles se comunicam pelo pensamento, como isso é diferente para eles do que é para nós. Para nós precisamos da fala, do verbo, do substantivo para poder nos expressar. Se não houver isso, nós não conseguimos passar adiante. Ou seja, se eu ficar aqui para vocês e falar tudo isso aqui que eu tô lendo, parada, vocês não vão entender, entende?
Eu preciso de palavras, de verbos, de substantivos, de expressões para poder passar, entende? Agora, para eles, só o que é, o que eles pensam, o que eles sentem já é, e eles conseguem passar adiante isso. Isso é algo que a gente pode conversar aqui, eu tô falando aqui isso pra vocês e provavelmente vocês vão refletir sobre isso, mas é algo assim que a gente fica até meio sem saber muito o que é, porque é algo, né, um pouco diferente pra nós, porque pra nós isso é muito surreal, né? Mas é simplesmente incrível, não é mesmo? Bom, pessoal, finalizamos o capítulo 19, tá? Semana que vem já iniciamos o capítulo 20. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!